Oi, gente, este é Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital, em que nós discutimos ideias de livros e filmes que estão sendo vistos por aí. E hoje nós vamos falar sobre as ideias do filme O Livro de Eli, com Denzel Washington. E para isso nós temos a visita do Cláudio, meu xará. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente volta. Winters ago, the war tore a hole in the sky. Only a few survived. Our only hope is in my hands. Give me the book. Put that hand on me again, you won't get it back. I told you you weren't gonna get that back. This little town, just the beginning. All we need is that book. I know its power. Bem, aqui estamos com o Cláudio. Cláudio, obrigado por ter vindo. O homem sabe tudo sobre filmes, mas hoje um filme específico, O Livro de Eli. E aí, o que esse livro tem? Olá, Cláudio. Desculpa, hein? Filme. Filme. Ia falar justamente isso. Olá, Cláudio. É um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouco desse filme que tem feito diferença na vida das pessoas com a mensagem que ele traz consigo. E o que é que ele conta? Qual é a história? O Livro de Eli é um filme que fala de um período pós-apocalipse, sempre partindo daquele conceito que a humanidade, do jeito que ela tem caminhado, ela vai chegar ao seu fim de uma maneira muito rápida e Vem terra devastada, vem essas coisas todas, uma maneira uma guerra total, alguma coisa assim? Mais ou menos por aí. Inclusive o cenário todo do filme é a partir dessa situação degradante do mundo como fica. Há uma grande guerra, uma guerra mundial, essa guerra devasta tudo que é verde, tudo que é vivo, há uma carência de comida, principalmente de água. Onde é que eles fizeram essa gravação para ter essa imagem toda? Então, a maior parte das imagens são montadas digitalmente. Ah, entendo. Fizeram no laboratório. No laboratório, como é muito feito hoje em dia. Os recursos digitais hoje, da parte de cinema, têm ajudado muito as produções. E aí, o que acontece? O filme, a gente confunde, né, livro com filme por causa do título, mas o filme se desenrola da seguinte forma. Nesse cenário degradante, o ser humano mostrando assim, buscando recursos para sobreviver, tentando montar uma nova sociedade, sem saber muito a direção que vai tomar. Até aí parece outros filmes que a gente já viu, Sim, né? Parece esses filmes apocalípticos, mas tem uma diferença. Na maioria desses filmes, sempre tem uma figura que é messiânica, de alguém que vai... O herói que vai reconstituir. Que vai reconstituir, que vai salvar o mundo, que vai dar a palavra final. Nesse filme, embora o Denzel Washington, que diga-se de passagem, é um ator cristão, ele seja... É um bom ator. Um bom ator. Ele ganhou 2 Oscars, dois Oscars fabulosos. O último eu assisti o filme que chama Dia de Treinamento. Vale a pena, é um bom filme também. Inclusive, numa entrevista dele, ele diz que ele procura fazer cenas de personagens que passam alguma boa mensagem para o seu público. Ele tem essa preocupação na hora que ele vai escolher o roteiro dos filmes que ele vai participar. E o Denzel, nesse filme, ele faz o papel principal, mesmo que ele não seja a principal figura do filme. Quem que é a principal figura? A principal figura do filme é um livro muito procurado. Opa! Um livro que foi destruído pós essa guerra. Cláudio, você veio no programa certo. Este é o programa Resenha, é sobre livros e filmes. Sim, justamente. Esse livro é o personagem central do filme. Tem 2 pessoas, ele e um outro que faz o papel do homem mau, cujo nome é Carnegie. Ele também procura esse livro, só que com objetivos diferentes. E aí, ele consegue? Ele consegue o livro, mas ele não consegue entender o que é aquele livro. Primeiro,
pelo motivo qual ele está buscando. Ele busca esse livro para objetivos pessoais. Ele sabe que aquele livro tem um poder tremendo de transformar a vida de pessoas. Engraçado, tanto o personagem do Denzel Washington, que é o Eli, que dá o nome ao filme, né, o livro de Eli, quanto esse Carnegie, eles viveram no período pré-guerra. O que começou essa guerra? Aqui começou a guerra foi justamente a degradação do coração do ser humano. Faz sentido. Inclusive, a história fica meio nebulosa ao sentido original da guerra. Num determinado trecho do filme, até o Eli ele cita que talvez o maior motivo da guerra tenha sido aquele próprio livro. Que coisa! Como é que o livro poderia ser o motivo da guerra? Porque esse livro tem palavras capazes de transformar o coração das pessoas. Isso é mal? Isso é bom, depende de como você as usa, né? No caso do Eli, ele recebe um chamado a partir de uma voz interior. Não, peraí. Me fala dessa guerra. Quem começou? O que é? Uma guerra atômica? É uma guerra nuclear. Eles chamam de o Grande Flash. Eles usam esse termo para citar aquela guerra, mas não fala a respeito das partes. Ele começa citando quem contra quem? A guerra de quem contra quem, eles não dizem quem é. Eles simplesmente falam que houve essa guerra, eles não se preocupam no filme em discutir os termos da guerra. Eles mostram a sociedade pós essa guerra. Tanto que as cenas são gravadas no período do filme de 30 anos após essa guerra ter acontecido. Pronto. Já há, inclusive, uma geração de pessoas que nasceram pós a guerra. E uma das atrizes, uma que acompanha o ator principal durante todo o filme, ela é da primeira geração pós-guerra. Que coisa. Inclusive tem um negócio muito interessante que vale a pena ver. Tem uma determinada cena que alguém fala assim, viu, pega o livro atrás da televisão. Aí um desses que nasceram pós-guerra fala assim, atrás do quê? Ele não sabia nem que era uma televisão, já não existia energia elétrica. A propósito, uma pergunta aqui, o que é televisão? Televisão, acho que é onde nós estamos aqui. Conta aí. Mas é interessante, né? Porque não existe mais energia elétrica. Os recursos que hoje nós temos com muita facilidade, naquelas cenas, naquele período que o filme é gravado, já não há mais. Há uma frase do ator principal que marcou muito o meu coração. O que foi? Ele fala assim, se as pessoas antes da guerra soubessem usar o que elas tinham, elas dariam mais valor quando a guerra, depois que a guerra acontecesse. Porque as pessoas esbanjavam tudo sem saber o verdadeiro valor delas. E quando isso faltou, as pessoas hoje, veja bem, a água que a gente acha ainda comum em todo lugar, já não tinha mais. Mas você disse que o livro é um personagem principal. O livro é o personagem principal. Como é que ele ocupa esse espaço? No que você está contando aí, você está falando das pessoas. Sim, das pessoas. O livro é a Bíblia. São as escrituras conhecidas pelos cristãos, né? E esse livro, os dois que viveram, tanto o Eli quanto o Carnegie, que viveram no pré-guerra, antes de acontecer essa grande guerra, eles têm como experiência de vida ver esse livro transformar as pessoas. Tanto que o Carnegie fala uma frase assim... Esse é o mal. Esse é o mal, Carnegie é o mal. Ele diz uma frase assim que é fundamental para compreender isso. Alguém pergunta a ele, mas por que você está gastando tanta energia para poder ter esse livro? Ele fala assim, isso não é um livro, isso é uma arma. Isso é uma arma. Isso Nossa, é uma arma. Ela pode se virar contra você, alguma coisa assim? Pode ser usada contra as pessoas. Contra as pessoas contra também. As pessoas. Isso é comum hoje em dia, né? Parece que tem alguma coisa assim. E ele consegue, afinal? Ao final do filme, ele consegue o livro. Só que tem um detalhe fundamental ao caminhar, ao desenrolar do filme. Não vamos contar o final, mas fala do detalhe. Não vamos contar o final, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas há um detalhe fundamental. O poder do livro, a grande ação transformadora do livro, não está nele em si só, mas nas palavras que ele contém. Na sua mensagem. Na sua mensagem, no seu conteúdo central. Isso aí nós vemos até acontecer durante o filme na vida do próprio Denzel Washington. Vamos ver isso aí, vamos ver. A gente vai fazer um intervalo agora e nós vamos conversar mais sobre este conteúdo e seus efeitos e a luta pelo livro. Daqui a pouco a gente volta.
protected. Voltamos com resenha e hoje falamos sobre o livro de Eli. Agora me diga como foi que esse personagem entrou nessa história. Como é que ele aparece? O que justifica? Esse é um dos pontos mais interessantes do filme. A própria Bíblia ela fala que as pessoas que chegam a ela são chamadas por uma voz maior que nós conhecemos como Deus. Elas são chamadas por Deus. Ela mesma diz que é Deus. Né? A Bíblia fala que Deus as chama para fazer parte de uma missão, para fazer parte de uma comunidade, para se comprometer com ele espiritualmente. E esse personagem, o Eli, logo após o período do cataclisma, onde a sociedade se degrada, os poucos seres humanos estão lá sem direção, sem rumo, ele diz ter ouvido uma voz interior, que embora ela viesse do coração dele, ele conseguiu ouvi-la claramente, como nós estamos conversando aqui. Ele não achava que era uma visão, alguma coisa? Não era nada, assim, ele até cita assim, eu não estava louco, eu realmente ouvi essa voz. E ele diz, é uma ponte, obviamente, que o autor faz para poder fazê-lo chegar até o livro, e ele diz que essa voz o conduz até o livro e diz que ele tem que seguir um rumo, no caso, para o oeste. Agora, você fala de levar até o livro. Onde é que estava esse livro? A voz o conduz a um lugar cheio de escombros, onde ele escava e ele encontra esse livro. Interessante é que esse livro era a única edição existente naquela época. A única edição existente da Escritura? Da Escritura. Havia outros livros? Não havia outros livros, mas da Bíblia era a única edição existente. Até tem um detalhe que o do Mal, lá, o Carnegie cita, que ele fala assim, após a guerra, preocuparam-se em queimar todos, em sumir com esses livros, especificamente com a Bíblia. E isso é que tornava também aquele livro precioso. Entendo. Eles sabiam que aquele livro continha palavras capazes de transformar o coração da humanidade, e existia um senso comum entre as pessoas mais sábias do pós-guerra que a sociedade iria ser reconstruída com a literatura. É mesmo? Com a literatura. Então queriam achar os livros outra vez. Queriam achar os livros. No final do filme, quer dizer, eu não vou contar o final, mas num lugar que ele chega, está sendo formada uma grande biblioteca. E nessa grande biblioteca continha os livros que ajudaria a humanidade a boa literatura. E assim ele se põe nessa busca. E aí ele acha o livro e ele se põe na caminhada de levar o livro a um lugar que ele não sabia qual era. A voz, que era Deus, só deu a ele um rumo, vai para o oeste. Oeste? Oeste. Ué, o oeste é onde fica Hollywood, vai ver que é para fazer o filme, né? Vai ver que foi por isso, né? Ele estava por lá. E ele segue estrada afora, a oeste, lutando com aquele tempo ruim, com o clima, com as características do pós-guerra, com tudo isso, firme na missão que ele tinha que levar esse livro a um lugar específico. Agora, você disse que o do Mal aí, o Bad Boy, também queria o livro para usar. O do Mal, ele era prefeito de uma cidadezinha que estava sendo reconstruída. Você tinha que ter essa ideia de pôr um político na história, é isso? Sempre tem um político querendo tirar vantagem, né? E é isso que ele queria? É isso que ele queria. Ele sabia que aquele livro continha palavras capazes de influenciar as pessoas, de tocar o coração das pessoas. Iam fazer votar nele, é isso? Fazer as pessoas votar nele? Na verdade, ele ia usar aquele livro para que as pessoas o amassem mais. Mas para benefício próprio. Algo que é totalmente contra a proposta da Bíblia, né? Mas peraí, você está me dizendo que tem alguém que pensa em usar a Escritura para tirar benefício próprio? Isso é muito comum até hoje, infelizmente, né, Cláudio? Você está falando sério? As pessoas pegam a Escritura para validar os seus próprios valores. Validar seus valores, suas ideias? Sim, hoje em dia há muito isso. É comum. Eu, como sou cristão, eu costumo chamar isso de uma subcultura do Evangelho, das Escrituras. As pessoas pegam as Escrituras, retiram as partes que lhe convém, quando a proposta cristã da Escritura é você ser transformado por um novo conceito, um novo paradigma a partir de... Veja só que coisa tremenda, né? Porque há o grupo que escondeu, que destruiu esse livro e ele ficou escondido, né? Sim. Mas parece que o mal aí é feito por alguém que diz que o livro tem valor e afirma coisas boas sobre ele, mas quer usá-lo. Parece que é o pessoal de dentro que está fazendo o mal. Exatamente, né? O valor, o mal, ele quer pegar aquele livro, a Bíblia, no caso,
e usar para os seus próprios benefícios, para benefícios pessoais. Entendo. E a missão do Eli é que esse livro seja conhecido pelo maior número de pessoas. Essa é a grande missão. E como é que ele faz para espalhar isso aí? Então, ele sabia, depois que ele não sabia onde ele ia chegar, ele sabia que tinha que ir para o oeste. Quando ele chega ao oeste, e por incrível que pareça, ele vai para São Francisco, na ilha de Alcatraz. É mesmo, lá onde fica aquela prisão, isso, onde tem antiga um prisão. antigo, famoso, hoje é lugar de turismo nos Estados Unidos. Da prisão, eles fazem uma grande biblioteca. Eu achei interessante ser na prisão porque eles preservam esse patrimônio, que vira um patrimônio mundial, os livros. E ali eles têm uma impressora muito antiga, aquelas impressoras que eu acho que era da época do Gutenberg ainda. Que coisa. E daquela impressora eles começam a reproduzir os livros. E lá tinha um bibliotecário, eu atribuo esse nome a ele porque era quem tomava conta ali da biblioteca, ele fala assim, aqui nós vamos ensinar a humanidade a voltar a ser humanidade novamente. E nós temos vários livros aqui. Ele cita lá Shakespeare, a Biblioteca Britânica, mas ele fala assim, uma Bíblia nós não tínhamos ainda. Estava faltando, né? Estava faltando. Essa é uma ideia interessante, né? Porque a gente nota que, em momentos, quando as pessoas quiseram valorizar a humanidade separada de Deus, acabou acontecendo o efeito contrário, né? Exatamente. A desumanização Exatamente. do ser humano. E aí, o reconhecimento de que nós precisamos de valorizar esse livro para valorizar a própria humanidade. Olha, Cláudio, sem querer ser assim, puxar a sardinha para o meu lado, Que isso, eu para acho com isso. que quanto mais a humanidade se distanciou de Deus, mais desumana ela ficou. E a única forma dela se tornar mais humana é aproximar-se de Deus. Eu creio que a Bíblia contém todas as palavras necessárias para que nós nos aproximemos de Deus, na mensagem que ela contém. Agora, parece que o filme não entra muito nessa mensagem, ou entra? Né, ele Ou entra só em conta a alguns história da trechos. proteção? Não, ele entra em alguns trechos. Inclusive, em alguns momentos, o Eli ele cita de cor trechos da Bíblia. E esses trechos aparecem em determinadas situações que ele tem a ver com aquele momento do filme. Ou seja, ele cita especificamente, apropriadamente. Né? Apropriadamente, de acordo com Dá um aquele exemplo momento. Tem uma hora que a moça que o acompanha, a Solara, pergunta assim, fale-me algo desse livro. E ele recita o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela fala assim, nossa, que palavras bonitas. Então ela percebe que ali há palavras de um Senhor que ia cuidar, ia passar, inclusive aquele trecho, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Ela percebe isso num momento que eles estão ali fugindo dos inimigos. Então, ela começa a mudar o comportamento dela através do testemunho dele, daquilo que ele vivenciava do próprio livro que ele deveria conduzir a algum lugar. Ok, vamos falar mais sobre isso. A gente faz um intervalo agora e volta daqui a pouquinho. Teach me. Close your eyes. It's not a book! It's a weapon! Programa Resenha, voltando com a pergunta que não quer calar. Afinal, Cláudio, ele era cego ou não? O Eli no filme? Sim. Então, essa é uma das grandes temáticas do filme. O Eli ele tem percepções do meio à volta dele que usam outros órgãos sensores que não são a visão. Ele tem uma audição muito aguçada, ele percebe cheiro com muito olfato muito aguçado, e isso chama a atenção durante todo o filme. Como o filme tem uma proposta de ele ser chamado pela voz interna, que vamos chamar de Deus, né, para uma caminhada aonde ele deveria conduzir aquele livro a algum lugar,
me parece que para tornar mais forte essa mensagem, eles deram a ele a cegueira. Então ele não pode ver com seus olhos. Ele tem tem que ouvir uma voz ele lá tem de que ouvir dentro, uma voz seguir uma orientação. Isso, e ser conduzida por ela. Inclusive tem uma frase assim fundamental no filme. Ele fala assim: eu não sou guiado por visão, porque a moça, a Solara, que o acompanha, ela questiona ele: você está fazendo tudo isso por causa de um livro só? Como é que você sabe? Você nunca perdeu o caminho? Você nunca perdeu o rumo? Ele fala assim: não, eu não sou guiado por visão, eu sou guiado por fé. Mas ela como é que é essa história de fé? Não, eu não preciso enxergar para ter fé. Eu estou seguindo em frente o que o livro está me dizendo, o que a voz me diz, né? Agora, isso aí é um assunto interessante, porque, veja, aquele político, né, o do mal lá, Do mal, Carnegie. queria usar o livro para manipular a gente. Sim. Não é? E aí nós temos uma possibilidade, uma outra ideia de aproximação do livro de uma forma sem entendimento. Sim. Não tem nada para você entender, não tem nada para você saber. Apenas siga. O livro, às vezes, fica lá numa sala, aberto numa página. É o final do filme, né? Alguém acha que está bom. A presença do livro já chega. Se você o tem, está E resolvido. não é suficiente. Inclusive, você percebe que o personagem tem uma mudança de comportamento durante todo o filme. A princípio, ele achava que bastava ter o livro. Opa! E que a voz que o fez seguir aquele rumo, ela o guardaria de qualquer coisa. Entendo. Então, ele dava mais valor à posse do livro, embora ele, várias vezes no filme, ele fala: diariamente eu leio esse livro. Tá, mas ele lia para quê? Então, no começo do filme, ele é um cara extremamente sanguinário, ele mata sem escrúpulos, ele Estava faz indo pro tudo oeste, para né? proteger. Estava indo para o oeste, bang. naquele terreno. É meio bang-bang, às vezes, o filme, né? Ele está indo para o oeste, guardando aquele livro, ninguém podia tocar no livro porque ele entendia ter sido chamado para conduzir aquele livro. Quando ele conhece a Solara, que é a moça que o acompanha, há uma mudança de comportamento nele. Ele começa a perceber que se ele seguir as palavras contidas naquele livro, a vida dele começa a ter um significado diferente do que simplesmente guardá-lo. E é algo muito apropriado, porque até hoje a Bíblia não é só um livro a ficar aberto em cima de uma mesa, ou a Bíblia simplesmente por si só, ela é uma literatura. Mas as palavras que se contêm naquele livro, elas são capazes de transformar o nosso coração e a nossa vida, já que ela fala da nossa relação com Deus, através de Cristo. E ele começa a experimentar isso. E tem uma frase fundamental que mostra que ele chegou nesse nível de consciência. O que é? Ele fala assim: precisamos fazer pelas pessoas mais do que por nós mesmos. O Carnegie, do mal, ele pega o livro. Ele pega o livro e não consegue ler. Por que não? Porque o livro está em braille. Eita! Esse é um dos outros indicadores que possivelmente o Eli era cego. Ele se caminha pela fé até o final do livro. É interessante isso, mas eu ainda fico pensando se isso não seria uma ideia de alguém, de que o modo de nos aproximarmos desse livro e de tirarmos proveito dele não é pela leitura e entendimento, é um contato sensorial aí, né? Entende? É claro que pode ter sido ou não a ideia de quem fez o filme. Eu creio que não, viu, Cláudio? Porque o próprio ator, né, o Denzel Washington, ele se propõe a uma participação cristã nesse filme. E como filho de pastor, de pregador, e conhecendo as Escrituras. Interessante isso, mas como eu observei há pouco, às vezes o pessoal que pega errado o livro e apresenta errado o livro não é o pessoal de fora do cristianismo. É o pessoal que de tem dentro. O livro, é o pessoal de dentro Exatamente. mesmo, né? Que quer usá-lo com um proveito próprio, ou que o entende errado, acha que é um talismã, um amuleto, um negócio assim. A Bíblia, eu creio que ela tem uma função fundamental na nossa vida. Ou você entende que a Bíblia contém palavras capazes de me transformar, ou eu vou pegá-la e usar para validar aquilo que eu penso. As pessoas, tem muita gente que faz uso da Bíblia para validar os seus próprios pensamentos. É claro. E eles desenvolvem as mais diversas teorias e teologias Não sobre isso. precisa entender a Bíblia que tem que entender. Né? E tem mais, às vezes parece que nós voltamos alguns séculos atrás, que poucos conseguem compreendê-la da maneira correta. E os outros que recebam a mensagem destes, Poucos estão estudando, né? poucos estão estudando. Agora, vem cá.
Me conta mais do filme aí. Tá, vamos lá. Então, aí tem alguns pontos fundamentais, né? Essa moça que o acompanha a partir mais ou menos da metade do filme, a Solara, ela começa a ser transformada pelo testemunho dele a respeito do livro. Quer dizer, ele muda de comportamento, ele já deixa de ser aquele, ele já perde aquele caráter sanguinário. Houve uma troca ali, ela o influencia e ele também vai influenciá-la. Tem uma cena que deixa isso muito claro, viu, Cláudio? Ele ora com ela, é um hábito que ela não conhecia, antes de uma refeição, e ela estranha aquilo. E ela vê que aquilo ali fez alguma diferença para a vida dela. Na cena seguinte, ela senta com a mãe, que é cega, a mãe dela, e ela repete aquele ato. Ela repete, quer dizer, ele fez algo que a transformou. Que ela está passando para a adiante. partir daí, ela começa a se interessar pelo livro, pelo que contém, quando chega na cena que citamos há pouco, em que ela pede para ele, então me ensina. Tem uma pergunta que ele faz assim, por que você está tão interessada pelo livro se você não sabe ler? Ela falou, então me ensina a ler esse livro. Eu quero conhecer. Essa transmissão é algo importante na história. É algo importante, acontece durante o filme todo, até o final, onde ela toma um caráter discipular. Ela vira uma discípula dele para seguir o livro, para seguir os conceitos do livro. Essa ideia de passar a mensagem adiante é importante no cristianismo. Sim, é importante. Eu acho que a função dos discípulos de Cristo, daquele que a Bíblia fala a respeito, é transmitir isso. Cristo deixa essa ordem. Como é o nome dela no filme? Solara. Solara. Vem aí a continuação. O livro de Solara. O livro de Solara. Não sei se vai chegar nisso, mas um outro fator muito interessante de como termina o filme, né? Ele termina falando que ele cumpriu a missão dele, agradece a Deus por tê-la cumprido e pede a Deus que guarde a Solara da mesma maneira que o guardou. Ele pede perdão a Deus. Por isso que eu acho que a mensagem do livro tocou o coração dele. Ele pede perdão a Deus pelos erros que ele cometeu, algo que é fundamental na vida cristã. E a gente admitir os nossos erros diante de Deus, diante do Senhor. Ele está pensando já na continuação, no sentido de que ela vai continuar. Que ela vai dar continuidade, só que ele chegou, e ele cita um trecho da Bíblia, né, que combati o bom combate, guardei a carreira. Ele entendeu que era o final, né? Era o final. Isso é interessante, muito interessante realmente. Vejam só, nessa história a humanidade chega a um ponto em que reconhece o quanto precisa do saber, né? Porque nessa biblioteca lá em Alcatraz eles guardaram livros, tudo que puderam recuperar, né? Mas dá um destaque para este livro. Para a Bíblia. Que é um livro único. Não é? Ele fala isso, é um livro único esse. Muito bom. Eu não vou cobrar deles usarem minha frase. Bem, é uma ideia boa. Eu posso dizer para todos, vão conferir o filme, mas confiram o livro também. E quem quiser sugerir algum outro livro ou filme para a gente discutir aqui, manda um e-mail para resenha@mackenzie.br e nós vamos falar sobre isso. Até a próxima.